Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a este vídeo. Eu me chamo Lumena Tainá, sou artista plástica e hoje eu pretendo falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre o meu processo criativo e também quero partilhar com vocês algumas dicas e técnicas que eu aprendi e outras que eu desenvolvi ao longo dos anos. E vamos lá! Meu pai era pintor. Então, desde criança tenho contato com as artes plásticas. Com esse estímulo, eu e meu irmão desenhávamos bastante na adolescência. A princípio, meus desenhos eram representações de personagens de animes, filmes e jogos eletrônicos. Mas minha tendência era por criar minhas próprias narrativas e a partir delas desenvolver personagens como uma história em quadrinhos. O tempo foi passando e a estética de minhas criações foi ganhando traços mais pessoais. Então comecei a abordar temáticas mais intimistas que falavam sobre sentimentos, emoções e experiências pessoais. Foi nesse momento que tudo mudou. Eu passei a olhar não só para dentro, explorando minha imaginação, mas especialmente para minhas subjetividades. E encontrei na arte a possibilidade de traduzir ideias que eu não saberia expressar em palavras. Razão e emoção se complementam em meus processos criativos, estabelecendo um equilíbrio que me permite utilizar de símbolos para traduzir o que se apresenta como abstrato ou inefável. Sabemos que a arte é um canal de comunicação com o subconsciente. Então, através de desenhos, expomos aspectos de nossas subjetividades que originalmente se projetam nas profundezas da mente. E esta é uma comunicação preciosa, pois nos possibilita autoconhecimento e nos ajuda na construção e descoberta de nossa identidade. Costumo retratar em meus trabalhos elementos que servem de hiperlink para diversos temas que me inspiram. Então, é comum que eu explore conceitos da filosofia, da psicologia e até da própria arte, numa espécie de metalinguagem artística. Panóptico da consciência. Panóptico é um termo utilizado para designar uma penitenciária ideal, concebida pelo filósofo e jurista inglês Jeremy Bentham em 1785, que permite a um único vigilante observar todos os prisioneiros, sem que estes possam saber se estão ou não sendo observados. O medo e o receio levam-os a adotar o comportamento desejado pelo vigilante. Desse modo, este trabalho evoca o sentimento de encarceramento psicológico, que provoca no indivíduo a sensação claustrofóbica de vigilância e coercitividade. Agora que vocês conhecem um pouco sobre mim e sobre o meu trabalho, eu pretendo iniciar um breve tutorial de uma arte em homenagem à filósofa alemã Hannah Arendt e utilizarei basicamente a mesma técnica aplicada a esta pintura da escritora Clarice Lispector. Apesar de que eu irei substituir alguns materiais durante o processo, como vocês irão observar.
aqui com o trabalho da Hannah Arendt finalizado e este foi o resultado. Agora que nós finalizamos a arte física, eu quero passar para uma segunda etapa de edição com um programa chamado GIMP. É um software de edição de imagens que eu utilizo para fazer arte digital. Enquanto eu faço esse processo, eu gostaria de falar um pouco sobre o conceito de banalidade do mal, que eu acho bastante pertinente para os tempos atuais, uma reflexão a respeito desse assunto. Hannah Arendt foi uma filósofa alemã de origem judaica considerada uma das pensadoras mais influentes do século XX. O ponto de partida para entendermos a reflexão em torno do tema proposto pela filósofa é a Segunda Guerra Mundial, onde o genocídio de milhões de pessoas trouxe à tona o problema da banalidade do mal. Conceito descrito por Hannah no livro Eichmann em Jerusalém, que trata do julgamento de Adolf Eichmann, um oficial nazista responsável pela eliminação de pessoas nos campos de concentração. Obviamente que Hannah não tinha nenhuma pretensão de justificar as intenções de Eichmann, muito menos de defendê-lo. No entanto, as análises demonstram um homem aplicado em seus afazeres e dedicado no cumprimento de ordens dadas a ele, um homem de ações irrefletidas. Desse modo, segundo Hannah, seu exemplo serviria para demonstrar que ações cruéis e violentas podem ser cometidas por seres humanos comuns no exercício de suas atividades cotidianas, quando eles deixam de exercer a capacidade de pensar e refletir sobre suas ações, ignorando as consequências e as implicações éticas dos seus atos. Portanto, agir assim, abrindo mão do pensamento, é banalizar o mal, apesar de seus graves efeitos sobre as pessoas. Com isso, Hannah Arendt nos leva a refletir sobre o fato de que não podemos, em nenhuma hipótese, abdicar de nossa capacidade de pensar e analisar as implicações éticas de nossas ações, mesmo as mais simples e cotidianas. Quando não há pensamento crítico, reflexão ou mesmo curiosidade em conhecer outros pontos de vista e interpretações do mundo, a interpretação de um grupo se impõe em nome dos respectivos interesses, mesmo que resulte tragicamente em práticas antiéticas. Certa vez, Edmund Burke disse que um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Portanto, dado o contexto atual, cabe aqui uma séria reflexão, e que jamais deixemos de lado nossa característica mais preciosa, a que nos torna humanos, que é a capacidade de pensar.